a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua Presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes. maravilhoso é Te conhecer, contemplar, Senhor. Próximo. mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o Senhor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que amou e Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida para teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor. Meus amados irmãos, quero agradecer a presença do Israel, sobrinho da Cleide, do Nazareno, está lá em São Paulo, seja bem-vindo, e a todos, não vou conseguir mais saudar a todos, até mesmo por causa da hora. Então vamos dar início ao nosso estudo da Escola Bíblica, e para quem tem a lição em casa, ou para quem teve a oportunidade de baixar lá no site, a lição é a número 7, e ela conclui essa semana, que tem um tema sobre Salomão, homem de oração objetiva. Nós paramos no ponto onde diz assim, é o quarto ponto da lição, e ele tem um subtema que diz a vindicação da oração. Em 2 Crônicas, capítulo 7, todo o capítulo 7, que ele estende do versículo 1 ao versículo 27, quando ele conclui o capítulo 7. Nós já tivemos a oportunidade de estar lendo essa lição, esse capítulo, e aí eu vou estar lendo alguns pontos dele, para que possamos discutir, e aí entrarmos na nova lição, onde ela fala mais ainda sobre uma comunhão, sobre uma intimidade, sobre obedecer à voz do Senhor e ser firme. O que quer dizer ser firme?
é ter aquela autenticidade. Eu sou original, eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Eu não estou andando feito rabo de peixe, balançando para um lado para o outro, não. Eu tenho um plano. E esse plano foi o Senhor que colocou na minha vida. É ser diferente. Então, é isso que a lição vai nos ensinar. É isso que quero te convidar nesse momento, a você abrir o seu coração, e ter a palavra do seu lado. E vamos começar, né? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, eu vou pedir à irmã Sueli, ela vai estar lendo o versículo 2 e 3, certo? Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de, não sei se passar essa palavra, mas pedir a você, em nome de Jesus, entenda o que é esse templo agora. Nós estamos chegando no final da lição. Essa lição, ela mexeu muito, ela nos fez abrir uns olhos diferentes, ver um horizonte bem diferente. Preste atenção, tendo Salomão acabado de orar, o que foi que aconteceu? Uma ação imediata do céu. A Bíblia relata. E a Bíblia, ela não é de enfeitar as coisas como o homem, não, né? Se eu estivesse falando com a irmã Lucicleide, irmã Lucicleide, eu quero um bolo crocante, mas eu quero que ele seja enfeitado, ele seja adornado dessa maneira. Ela vai fazer do jeito que eu quero, ou até melhor do que eu quero. Mas aí é enfeite. A Bíblia não tem enfeite, a Bíblia tem realidade. E essa realidade que está escrita na palavra é para que eu e você possamos entender a palavra nos dias de hoje. Porque vai acontecer o que está aqui nela nos dias de hoje. Então preste atenção. Quando ele diz, tendo Salomão acabado de orar, então imediatamente, eu gosto, tem uma palavra que meu pai dizia, ele disse que tinha uma alegria enorme. E eu disse: o que é, pai? Isso é quando eu vou no Banco do Brasil, que eu pegava desse jeito assim, um cartãozinho dele, aí colocava introduzindo na máquina assim, aí digitava os númerozinhos que é a senha, e depois ele dizia o valor e o dinheiro caía. Ele disse: rapaz, eu acho fantástico aquilo ali. Porque ele ainda é do tempo que tinha que ir para o banco, ficar na fila, tomar um cafezinho com o gerente, ir para o caixa e sacar o dinheiro. Mas a modernidade mudou. Deu essa comodidade dele ir lá e tirar o dinheirinho. Eu disse: é fantástico, né, pai? Agora, trazendo essa ilustração que ele tem para hoje, nós temos essa facilidade, nós temos essa intimidade com Jesus Cristo. Quando a gente pede a Ele, Ele responde. Porque a facilidade de estar na presença de Deus nós já temos, que é pelo poder de Jesus Cristo. Por isso que Ele veio a essa terra. Por isso que Ele padeceu. Por isso que a lição, ela é pertinente ao momento que nós estamos vivendo, quando ela diz a oração objetiva. Como é que você está orando? O Espírito está peneirando a sua oração? Ou você tem deixado, tem permitido que o seu coração transborde, como a casa do Senhor transbordou com a presença dele? Naquele momento era necessária a casa física. Hoje você é a casa física do Senhor. Por isso que em outro trecho da palavra ele diz que nós somos o templo do... E aí, filhos, como tem sido esse templo? Quando você tem orado, Ele tem atendido? Quando você tem vivenciado a palavra, Ele tem te respondido? Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Então eu quero te pedir assim, abra o seu coração, em nome de Jesus, abra, entenda a palavra, né? Deguste da palavra. Eu acho que essa semana, na última live que eu tive, que essa semana foram os pastores, essa semana agora vai ser os líderes da igreja, eu disse assim, eu pedi a Nalva, brincando, eu disse um pudim. Meu amigo, se eu não corresse na geladeira, eu não provava o pudim de Nalva, não. É sério, porque o bicho estava bom de novo. Então vamos para a lição.
Mas eu estou dizendo isso para você entender como é bom provar de Deus. É bom. É bom de madrugada, é bom de manhã, é bom à tarde, é bom à noite. Qualquer momento é bom provar dele. Então, prove. Tá bom? O autor na lição, ele diz assim, a vindicação da oração. Segundo Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 em diante, nós já lemos 1, 2 e 3. Agora, a cerimônia não foi um exercício sem sentido. Em primeiro lugar, que cerimônia? A presença de Deus. Nós precisamos nos preparar para receber a Deus. Nós precisamos estar prontos. Às vezes você quer orar de todo jeito, relaxadamente, com o coração cheio de mazelas, com a cabeça cheia de problemas. Não, mas eu orei aqui agora. Não, meu filho, não é assim não. Primeiro, todos os tempos ele diz, esvazie-se o homem, para que a presença de Deus possa chegar. É quando ele diz assim, humilhe-se, é esvaziar-se. É dizer assim, Senhor, eu preciso de ti. O autor ele diz, o povo havia orado e estava esperando uma resposta. Sua fé, a sua fé, meu irmão, foi vindicada? Sim. Deus estava presente? Ouvira e respondeu 2 vezes. Primeiro imediatamente e depois mais tarde. Então é assim que tem acontecido. Deus, ele tem te ouvido ou ele tem demorado a te responder? Porque se ele tem demorado a te responder, vamos ver o que a lição nos ensina hoje, né? Ou até mesmo eu gostaria de te dizer logo, tenta mudar o foco, porque às vezes nós pedimos para nós. A oração intercessória é quando nós não pedimos para nós. Próximo. Nós estamos nos colocando para o próximo. E é importante nós aprendermos que nós temos que estar orando sempre para o próximo, porque Deus já cuida de nós. Quando Ele nos ouve, quando Ele nos vê de joelho, vê de madrugada, intercedendo, Ele não precisa pedir para mim, porque quando Ele sabe que no meu coração estou pedindo para o meu próximo, obviamente Ele já cuida de mim, porque a bênção passa até chegar lá. Então nós já somos cuidados por Deus. Não precisa mais eu estar intercedendo exclusivamente por mim. O autor diz assim, do versículo 1 ao versículo 3, quando ele abre o outro subtítulo que diz, desceu fogo do céu. Naquele momento a descida e encher aquele templo era para mostrar que Deus estava fisicamente ali. Era para mostrar que a presença espiritual de Deus estava naquele local. Aí o povo poderia parar e entender assim, não, mas agora eu estou vendo. Lembra de Tomé, lá com Jesus Cristo? Pronto. Deu para você entender agora? Às vezes nós precisamos materializar a presença de Deus. Isso é horrível na vida do cristão. Não precisa isso. Nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar que é o Senhor que cuida de nós. E é o Senhor que vai nos livrar. Então o autor diz, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Deus respondeu por meio do fogo, algo espetacular, que já havia outrora, em outro tempo, acontecido, respondido, como relata o autor, na história do povo de Deus. Quando Moisés, primeiramente, ergueu o altar no deserto, livro de Levítico, capítulo 9, versículo 24. O Senhor teve presente ali para responder, estou te ouvindo, eu estou vendo vocês. Quando Davi ergueu um altar nesse mesmo lugar, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, ele também respondeu a Davi. E aconteceria novamente, pela terceira vez, numa época de decisão crucial para Israel, no altar de Elias, no Monte Carmelo. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Então, essa história, ela marca, mostra e confirma que Deus ouve a oração que é feita nesse lugar. Que Deus responde a oração que é feita nesse lugar. A reação do povo foi imediata. Vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa. Se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, louvaram o Senhor, porque Ele é o quê?
Porque a sua misericórdia é o quê? Dura para, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 3, ora lido pela irmã Sueli. Então, a misericórdia do Senhor não é como muitas vezes eu ou você, não, eu te dou isso aqui, e depois você vai lá e pega. Não, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Então, uma aplicação para você, você tem um lápis aí? Tem um papel? Então, anota aí para mim, por favor, anota aí, uma pergunta que o autor coloca para nós, que é de extrema importância nos dias de hoje. Quando Deus responde às nossas orações, preste atenção, quando Deus responde às nossas orações, será que demonstramos a mesma reação de adoração e de louvor? Será que curvamos a nossa fonte em terra? Será que quando levantamos desta terra, podemos louvar, podemos sentir assim um peso retirado de nós e, Senhor, obrigado, porque o Senhor ouviu o clamor do teu servo? E você louva a Deus? Será que nós temos feito isso? Porque Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua livrando, Deus continua apacentando. E onde está o seu povo? Onde muitas vezes nós somos considerados miseráveis, porque nós recebemos a graça, nós recebemos o amor de Deus, recebemos o cuidado de Deus, mas são tantos problemas, tantas dificuldades, que não abrimos a boca nem para louvar. Mas está aqui a palavra. E eu gostaria de te incomodar nessa manhã. Quando Deus vem até você, quando Deus cuida de você, você louva o Senhor? Outro dia, discutindo com o nosso irmão Marcos, uma ovelha na nossa igreja, e eu dizia a necessidade de voltar à casa do Senhor, né? De se reabastecer, de voltar à casa do Senhor. Não é para estar falando com um e com o outro irmão, não. Não é para ver o carro do irmão que está no estacionamento da igreja, ou a roupa que ele vê, não. Eu preciso ir para a igreja para poder aprender de Deus, para poder ver com os outros irmãos na escola bíblica o que Deus fez durante a semana com eles. E se não fez comigo, é porque eu preciso mudar ou melhorar para que Ele venha responder as minhas orações. É essa comunhão de testemunhos, essa comunhão de fatos que Deus fala um com o outro, que nós possamos melhorar nossas vidas. Então, nós vamos entrar para a conclusão dessa lição, e eu quero pedir a você assim, um pouco mais de atenção, nós estamos encerrando essa parte, e tenha cuidado quando Deus responde o que você pede, porque senão nós vamos ser considerados aquela história que também na sua palavra relata do seu povo que Ele curou, aqueles 10 leprosos, e só um voltou. Então muitas vezes nós somos assim, ingratos diante de Deus. O Senhor apareceu a Salomão, está do capítulo 7, versículo 12 ao versículo 15. Deus respondeu a Salomão usando as mesmas palavras. A irmã Sueli vai já ler para nós. Com que o rei começara e terminara a sua oração. Que estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse, segundo Crônicas, versículo 6 e o versículo 40. A irmã Sueli vai ler do versículo 12 ao 15 de 2 Crônicas, capítulo 7. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Meu irmão, você entendeu a palavra? Anote aí, 2 Crônicas, capítulo 7, dos versículos 12 ao 15. E olha a ordem cronológica que a palavra vem. Se o meu povo, olha, primeiro ele diz, se eu encerrar e não vier chuva. Se não vier chuva, o que é que acontece?
nós vamos ficar praticamente sem alimentos, né? Porque vai ter seca, seca não produz vegetais, não produz grãos, e obviamente que os grãos que vão ser produzidos vai vir de outro local quando vier, o que que acontece? O produto é mais caro, e aí nós não vamos ter dinheiro para comprar. É uma sequência, certo? Eu vou adiantar porque isso é uma sequência de fatos. E aí depois ele diz assim, olha, é necessário que o meu povo se humilhe. É necessário, olha lá, se humilhe e ore e busque a minha, e se desviar dos seus maus. Por quê? Porque muitas vezes nós construímos um caminho que não é o caminho que o Senhor quer construir para nós. Nós trilhamos por uma forma e achamos que o Senhor está nos abençoando quando Ele não está nos abençoando. Também é porque nós nem consultamos a Ele. Senhor, eu posso ir por aqui? Eu posso andar dessa maneira? Nós não consultamos ao Senhor, nós andamos. E quando às vezes as coisas dão errada lá na frente, é que eles dizem, mas Deus permitiu. Então, Deus permitiu porque você foi. Ele nos deu o livre-arbítrio para podermos ir. Segundo Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 15. 12 a 15. Então eu gostaria de te pedir assim, né? Hoje é um dia do Senhor. Todos os dias é dia do Senhor. Mas hoje nós estamos em casa. Separe esse momento para você começar com Deus. Começar o dia secular amanhã, né? Porque a semana nós começamos hoje. Você conversar com Deus, Senhor, é isso que eu devo fazer? Me responde, fala comigo. Ele vai falar com você. Porque ele diz, olha, os meus ouvidos, preste atenção ao texto. Quando ele diz assim, agora estão abertos, os meus ouvidos, e atentos aos meus ouvidos, a oração que se fizer no teu lugar. Porque a resposta para Salomão estava se reportando quando Salomão conversa com Deus, e está aqui claramente, capítulo 6, versículo 29, versículo 30, toda oração e toda súplica que qualquer homem, ou todo o teu povo Israel, fizer conhecendo cada um a sua praga, a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então, versículo 30 do capítulo 6, ouve então do céu, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração. Pois é o mesmo sentido quando o Senhor deseja o seu coração, é o processo primeiro que nós precisamos se humilhar. Porque a resposta ela vem de Deus, mas Deus também quer uma resposta de nós para com Ele. Eu tenho mudado? Eu quero mudar? Então, nós vamos concluir a lição, vamos passar para outra lição ainda nessa manhã, e ele diz assim, concluindo a lição, é agradável pensar que a oração de Salomão foi respondida e que nós podemos esperar respostas semelhantes às nossas intercessões. Mas, antes de chegar a essa conclusão, precisamos lembrar a ordem de eventos. E segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 13, eu lerei rapidamente, Segundo Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 13, na verdade é todo o capítulo 1. Ora, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e muito o engrandeceu. Irmã Sueli, do 7 ao 13. Não precisa nem ler o capítulo todo, não. Naquilo, na mesma noite. Você leu 7? Só li 1. Não, você vai, versículo 7. Você leu 7, não foi? Eu li 1. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre o povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem poderá governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão,
já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fizeste rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Então, viu aí a palavra de Deus? Então, o que Salomão pediu? Ele pediu algo para ele? Não. Foi uma oração, e Deus entendeu a oração, porque quando sondou o seu coração, disse: Senhor, ô filho meu Salomão, a partir de hoje eu darei o que está no teu pedido, mas darei muito mais. Então, nem antes visto, nem naquele período, nem depois de Salomão, nenhum rei foi igual mais. Nenhum. Então, é isso que eu queria que você entendesse na palavra. Como é que você tem pedido a Deus? Como você tem se colocado diante de Deus? Aí concluo a lição quando o autor diz assim: Deus deu a Salomão o que esse pediu, sabedoria e conhecimento. É bom observar que Salomão pediu o que Deus quis que ele pedisse. Sua oração de intercessão foi respondida porque recebeu sabedoria e conhecimento de Deus. Salomão ilustra a pessoa que sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O apóstolo Paulo vem trazer essa mensagem na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 27. Então, você possa ter uma manhã de paz. Nós concluímos essa lição, essa etapa, mas claro e evidentemente que ela venha ter um foco na sua vida. Em primeiro lugar, entenda, você é templo do Espírito, e o templo do Espírito precisa estar pronto para receber a presença de Deus, para receber o Espírito de Deus. E aí a oração, onde você fizer, seja intercessória, seja uma oração de libertação, seja o que você fizer, Deus responde. Literalmente Deus responde. Precisamos nós mudar o curso que nós traçamos para a nossa vida e permitir que quem nos criou, que Jesus Cristo nos criou, Ele é que dê a direção, Ele é que nos faça conduzir, Senhor, ao longo das vidas. Não adianta termos 100 anos, não adianta termos 80 anos, 90 anos, se no curso da vida nós não nos encontramos com Deus. É preciso ter sim, mas os dias sejam de sabedoria diante do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós vamos entrar num louvor só, e aí nós voltamos para a 8ª lição, que ela tem como tema... Nós temos quanto tempo ainda? 20 minutos. Ok. Esses 20 minutos nós vamos louvar, nós vamos dar entrada na lição, nós vamos orar, e aí eu vou deixar logo mais com o Leandro, ele vai estar colocando lá no YouTube e também na parte da igreja, né? Então a lição diz Elias e a oração da fé. Esse momento, filhos, quando o pastor vem dizer assim: meu irmão, leia a palavra, leia. É para você na sua casa, ler a palavra. Não é só ouvir a palavra, não é ler a palavra. E aí é você lendo a palavra, Deus vai estar falando com você. Porque eu posso ler agora isso aqui, Deus falar de uma maneira para mim, Deus falar de uma maneira para minha esposa que está no terraço, Deus falar para minha mãe que está aqui a casa ao lado, porque Deus é quem nos conhece, filhos. E a palavra é dele. A palavra ela se multiplica de uma forma que é inexplicável. Ninguém consegue explicar o poder dessa palavra. É a única palavra que não vence. Não vence, filhos. Livro de história vence, livro de português vence, livro de matemática vence. Eu lembro quando eu fazia primeiro, segundo anos primário, acho que era assim que se dizia. Acho que não era assim. A gente tinha que fazer a conjugação do verbo. Tinha que escrever lá as pessoas, eu, tu, ele, nós, todos eles. Aí tinha que ser presente, futuro, mas aí você já sabe, né? Não precisa mais repetir a você. Mais do que perfeito. Tem que explicar tudo.
Hoje os meninos não fazem mais isso. Nós tínhamos que saber a tabuada aqui, ó, na cabeça. Tinha que responder na mesma hora. As 4 operações era de lei, sabemos. Ou não é assim? Pega aí quem tem mais de 40 anos para saber se não é o que eu estou dizendo. Agora, quando a gente fala na palavra, o povo de Deus sabe a palavra? Então, pelo amor de Jesus, leia a palavra. Não é a questão pessoal do pastor, não. É uma questão de beber da palavra. Vamos louvar? Amém, irmãos? Nós vamos dar uma entrada pequena, devido ao avanço da hora. Nós vamos abrir já um momento de oração, mas eu gostaria que você estudasse esse trecho da palavra. Logo mais vai estar aí no YouTube, no Instagram, eu acho que eu vou ver com o Leandro, mas ele diz assim: Elias e a oração da fé. A oração da fé. O texto básico está lá na carta de Tiago. Olha lá de novo, ó. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos já ler, mas também como texto básico está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 7. Aliás, 1 Reis 17, versículo 1, depois o capítulo 18, versículo 1, e Tiago 15 ao 18. Então, eu estarei lendo aqui agora Tiago, capítulo 5, versículo 17, que é a chave da lição. Nós vamos estar aprofundando ela na próxima semana, no próximo domingo. Elias era um homem semelhante a... Vamos lá. Abra aí a Bíblia. Abra aí na sua casa.
Tiago, capítulo 5, versículo 17. Abra. Ok? Então, preste atenção. Preste atenção. Elias era um homem semelhante a... Deus está falando comigo agora. Deus está falando com você na sua casa. Por isso que eu digo, abra a palavra. Leia a palavra. Porque Ele está falando com você agora. Sujeito aos mesmos sentimentos. Os sentimentos promíscuos que nós temos. Os sentimentos de pecado que muitas vezes reinam em nossa vida. Ele também tinha esse mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Porque ele era homem igual a nós. Ele nasceu no fruto do pecado. E ainda diz, e orou. Olha a ação agora. Deus vem trazendo as condições, mas agora Deus traz uma ação. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses foi o que aconteceu. Não choveu. Em primeiro lugar, eu quero te dizer nessa manhã, se você entendeu a lição que concluímos hoje, se você entendeu que você hoje é o templo do Espírito, se você está vendo as enfermidades à sua direita, à sua esquerda, atrás ou na sua frente, seja na sua família, seja nos seus familiares, seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, meu irmão, não seja omisso não. Coloque o seu joelho no chão e ore. E peça a Deus que venha interceder. Porque é essa palavra que eu preciso que você entenda. Você não foi chamado exclusivamente, filhos, exclusivamente para ir para a glória de Deus, não. Você foi chamado para também pagar um preço. O preço da renúncia, o preço da obediência. Você foi chamado para isso. Então, o que eu quero te pedir nesse momento, você imagina hoje, se nós tivermos aí, como diz a minha irmã Lucicleide, ela gosta de números. Na verdade, ela gosta de fazer bolo, mas ela gosta de números. Ela diz, tem 50 pessoas na sala. Se tiver 3 pessoas em cada uma dessas salas, a sua família, nós temos 150 pessoas hoje ouvindo a palavra de Deus. E se rapidamente se multiplicar por 2, nós temos 300 pessoas. Já falei demais. Vamos considerar que 50 pessoas hoje entenderam a palavra e vão se humilhar diante de Deus para que sejam atalaias, para que sejam faróis, para que reverenciem a palavra e viva esse Deus tão tremendo. Você não crê não que isso aqui vai mudar não? Eu creio, meu amigo. Meu irmão, eu creio, porque eu creio no poder de Deus. Eu já vi o poder de Deus. Eu já presenciei o poder de Deus. E é fantástico. Não o poder, a ação de Deus na vida do homem. Ela é fantástica, a ação de Deus. Então eu quero pedir assim a você, né? A lição de hoje, ela vai, não hoje, mas para o próximo domingo, né? Ela vai trazer para nós, em primeiro lugar, dizendo assim, fale com Deus. Porque acabamos de ler em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 29, 30, capítulo 6, 29, 30, desculpa. E Deus diz, olha, quando o meu povo eu ouvirei, porque os meus ouvidos não estão cerrados, meus ouvidos estão abertos para a oração que se fizer nesse lugar. O lugar é você, o lugar é na sua casa, o lugar onde você estiver. Primeiro se humilhe diante de Deus, seja templo do Espírito, viva para a glória de Deus, não para o seu interesse. Não sejamos mesquinhos, mas que sejamos obedientes, que a nossa vida seja inteiramente para a glória de Deus. A lição tem um alvo fantástico, onde eu vou concluir agora. O aluno aprenderá a orar confiantemente, na certeza de que Deus responde, segundo a sua, precisamos só crer. A minha oração, ela tem que ter uma ação, e essa ação é de confiança. Essa ação é que Deus vai cuidar de mim, é que Deus vai sarar, Deus vai, assim, transbordar, como ele disse lá no capítulo 7, versículo de 1 a 3.
Ele vai encher a casa de uma forma que todos vão reverenciar, porque vão ver a glória de Deus. E eu preciso que Deus veja a glória dentro de você. Eu preciso que você creia. E todos que estejam em sua volta, o que está acontecendo com você? Você possa dizer assim: é a glória de Deus que está cuidando de mim. É a glória de Deus que está abundando na minha vida. Ok? Tenha um dia maravilhoso. Tenha uma manhã de bênção. Se prepara para hoje à noite, 18h30. Quarta-feira nós temos a sala de oração às 4 horas da tarde. E todos os dias nós temos uma live de 7 às 8 horas. Então, essa semana nós vamos ter a liderança, cada líder trazendo a palavra. É muito bom, é importante. Às vezes eu digo assim: Senhor, quanto tempo nós vamos viver nessa forma? Eu estou tranquilo agora. Antigamente eu estava um pouco pavoroso, tal, mas quando a gente começa a meditar na palavra, aonde vem o bálsamo? Aonde vem o refrigério da nossa alma? É no Senhor. Então vamos louvar? Vamos louvar? Tem um irmão Anderson, não está hoje. Tem um louvor que eu sempre peço ao irmão Anderson, mas eu esqueci. Quem sempre me ajuda é a irmã Joaninha, mas acho que ela também não está na sala hoje, nem o irmão Anderson. Então vamos lá, Juninho, Sueli. Eu vejo a glória do Senhor Jesus. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu quero ver a glória do seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Nós vamos orar, nós vamos concluir a escola bíblica hoje de manhã. Não tem coisa melhor do que louvar, foi o que nós lemos na palavra em 2 Crônicas, capítulo 7. Louve ao Senhor, porque o Senhor te deu o privilégio de você acordar. O Senhor te deu o privilégio de você tomar café. O Senhor deu o privilégio de você ler a palavra, ouvir a palavra e louvar nessa manhã. Então, Deus abençoe a todos grandemente. Cheiro grande, irmão Mariano, estou com saudade de você, da irmã Rosa. Então, fecha teu olhinho. A irmã Sueli estará orando conosco.
concluindo a escola bíblica nessa manhã. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu nos acordaste essa manhã, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Amém, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor que nos envolve, Senhor, e nós sentimos aqui pertinho de nós. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra, Senhor Deus, que Tu nos dá a cada dia, que Tu conforta o nosso coração, que Tu nos dá força para a cada dia, Senhor Deus, viver mais um dia. Pai, toma-nos em Tuas mãos, nos dá, Senhor, um dia de paz, um dia tranquilo, um dia, Senhor Deus, ligados a Ti a cada instante. Que nós possamos, Senhor, Te buscar verdadeiramente nas nossas vidas. Derrama, Senhor Deus, sabedoria sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor, enfrentar o que vier, seja dificuldade, de maneira sábia, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Que Tu possas estar cuidando, protegendo, livrando. Perdoa também, Senhor, os nossos pecados. Só Tu, Senhor, pode sondar os nossos corações. Então sonda, Senhor, e tira de nós tudo aquilo que não é de Ti, aquilo que não Te agrada. E que nós possamos ter força, Senhor, para resistir à hora da tentação. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a glória de Deus. Amém. Fique em paz. Amém.